meus irmãos, que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família. Eu sou o pastor Tiago. Dê uma palavra de Deus ao teu coração nesta noite, neste sábado. Graças a Deus, acabei de entrar em oração, às 18 horas. Para a glória do Senhor Jesus, vem essa palavra do livro de Atos, capítulo 12, e no verso 11, a Bíblia relata desse jeito. E Pedro, tornando assim, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Herodes queria, ali ver a morte de Pedro. Herodes, estava preparando ali um momento exato para, o degolamento de Pedro. Mas o anjo de Deus foi adiante. Por quê? Porque a igreja estava em intercessão, estava em oração, como culto, sobre a vida de Pedro. Porque Pedro, sendo justo e fiel, Pedro só estava pregando a palavra, mas Herodes mandou prender Pedro só por causa da verdade que estava sendo dita, a palavra que estava sendo pregada através de um homem de Deus. Colocaram Pedro na prisão, colocaram 2 soldados ali sobre as portas, era subterrâneo, prisão. Então, aos olhos do homem era impossível sair daquela cadeia. Mas é interessante que a igreja estava em intercessão, e a oração, ela gera resultado. A oração é a chave da vitória. Enquanto a igreja estava orando, como a palavra do Senhor vai dizer, ali Deus enviou um anjo. O anjo apareceu para Pedro e ali foi revelado, ali foi a direção de Deus. E quando Pedro ele ouviu o anjo falando: pega a capa, calça os teus pés, Pedro teve uma direção de Deus. É interessante, você que entrou agora, você que está vendo este vídeo, que a direção vem de Deus, a proteção vem de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida, porque houve um grande livramento de Deus para a vida de Pedro. Sabe o que aconteceu? Pedro não precisou de colocar as mãos em ninguém, porque a justiça veio do alto do céu. O poder de Deus se manifestou naquele momento e Deus deu um livramento para Pedro. Quando Pedro chegou na casa de Herodes, a palavra do Senhor vai dizer, todo mundo ficou atemorizado, todo mundo ficou espantado. Mas logo quando eles ouviram a voz de Pedro batendo na porta, chamando, ali na casa os irmãos em Cristo, e aí eles viram: ora, é Pedro mesmo. E todo mundo ficou maravilhado, ficaram felizes pelo grande livramento que Deus deu para Pedro. O anjo de Deus desceu naquela cadeia. Deus vai fazer assim também na sua vida, em nome de Jesus. Deus vai quebrar todas as cadeias sobre a tua vida. Crê somente, continua firme no propósito, continua acreditando, porque Pedro ele acreditou, sendo justo e fiel, só por causa estava pregando a palavra, agora foi colocado dentro de uma cadeia, e agora eles queriam ver a morte de Pedro, mas o inimigo não viu. O inimigo não viu a morte de Pedro, porque enquanto o inimigo
estava preparando a cova, a faca e o queijo estava na mão de quem? De quem está orando, de quem está buscando a presença de Deus, de quem está vigiando. Deus assim fará sobre a sua vida em nome do Senhor Jesus. Receba essa palavra no seu coração. Que Deus abençoe a tua vida. Que o grande livramento de Deus venha sobre ti. É no nome do Senhor Jesus. Acredita. Porque aos olhos do homem é impossível de você sair dessa cadeia espiritual. Mas aos olhos espirituais, tudo é possível para o que crê. Não importa qual prisão que você está vivendo. O que importa é o que Deus vai fazer sobre a tua vida. Você que crê, você que acredita. Que Deus te abençoe. Meus irmãos, que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família. Eu sou o pastor Tiago. Dê uma palavra de Deus ao teu coração nesta noite, neste sábado. Graças a Deus, acabei de entrar em oração, às 18 horas. Para a glória do Senhor Jesus, vem essa palavra do livro de Atos, capítulo 12, e no verso 11, a Bíblia relata desse jeito. E Pedro, tornando assim, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Herodes queria, ali ver a morte de Pedro. Herodes estava preparando ali um momento exato para o degolamento de Pedro. Mas o anjo de Deus foi adiante. Por quê? Porque a igreja estava em intercessão, estava em oração, com culto, sobre a vida de Pedro. Porque Pedro, sendo justo e fiel, Pedro só estava pregando a palavra, mas Herodes mandou prender Pedro só por causa da verdade que estava sendo dita. A palavra que estava sendo pregada através de um homem de Deus. Colocaram Pedro na prisão, colocaram 2 soldados ali sobre as portas, era subterrâneo, prisão. Então, aos olhos do homem era impossível sair daquela cadeia. Mas é interessante que a igreja estava em intercessão e a oração, ela gera resultado. A oração é a chave da vitória. Enquanto a igreja estava orando, como a palavra do Senhor vai dizer, ali Deus enviou um anjo. O anjo apareceu para Pedro e ali foi revelado, ali foi a direção de Deus. E quando Pedro ele ouviu o anjo falando: pega a capa, calça os teus pés, Pedro teve uma direção de Deus. É interessante, você que entrou agora, você que está vendo este vídeo, que a direção vem de Deus, a proteção vem de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida, porque houve um grande livramento de Deus para a vida de Pedro. Sabe o que aconteceu? Pedro não precisou de colocar as mãos em ninguém, porque a justiça veio do alto do céu. O poder de Deus se manifestou naquele momento e Deus deu um livramento para Pedro. Quando Pedro chegou na casa de Herodes, a palavra do Senhor vai dizer, todo mundo ficou atemorizado, todo mundo ficou espantado. Mas logo quando eles ouviram a voz de Pedro batendo na porta, chamando, ali na casa, os irmãos em Cristo, e aí
eles viram, ora é Pedro mesmo. E todo mundo ficou maravilhado, ficaram felizes pelo grande livramento que Deus deu para Pedro. O anjo de Deus desceu naquela cadeia. Deus vai fazer assim também na sua vida, em nome de Jesus. Deus vai quebrar todas as cadeias sobre a tua vida. Crê somente, continua firme no propósito, continua acreditando, porque Pedro ele acreditou, sendo justo e fiel, só por causa que estava pregando a palavra, agora foi colocado dentro de uma cadeia, e agora eles queriam, ver a morte de Pedro, mas o inimigo não viu. O inimigo não viu a morte de Pedro, porque enquanto o inimigo estava preparando a cova, a faca e o queijo estava na mão de quem? De quem está orando, de quem está buscando a presença de Deus, de quem está vigiando. Deus assim fará sobre a sua vida em nome de Jesus. Receba essa palavra no seu coração. Que Deus abençoe a tua vida. Que o grande livramento de Deus venha sobre ti. É no nome do Senhor Jesus. Acredita. Porque aos olhos do homem é impossível de você sair dessa cadeia espiritual. Mas aos olhos espirituais tudo é possível para o que crê. Não importa qual prisão que você está vivendo. O que importa é o que Deus vai fazer sobre a tua vida. Você que crê, você que acredita. Que Deus te abençoe.